Boa noite a todos. Bem-vindos a mais uma palestra do programa Ciências 19 Horas. Como vocês sabem, essas palestras são organizadas mensalmente aqui no Instituto de Física de São Carlos, geralmente na terceira terça-feira do mês, de março a junho e de agosto a novembro. Okay? Essas palestras nós gravamos e disponibilizamos no site, que é o www.ifsc.usp.br/ciência19H. Só repetindo, então, www.ifsc.usp.br/ciência19H. E lá vocês encontram todas as palestras que nós organizamos agora, os vídeos, e muitas das palestras, o PowerPoint, e todas as informações relativas às palestras. E as palestras também são disponibilizadas no canal 20 da TV a Cabo Net aqui de São Carlos. Inclusive, a gente reprisa essas palestras por demanda. O braço que comanda a transmissão dessas palestras lá no canal 20. E o nosso programa, ele já está no 10º ano, né? E isso tornou possível graças ao apoio que a gente tem recebido. Primeiramente, do próprio Instituto de Física de São Carlos, através da diretoria, o professor Antônio Carlos Hernandes, da Pró-Reitoria de Cultura e Extensão, que tem dado também um apoio ao projeto, e de 3 projetos aqui do Instituto, que é o CEPID, coordenado pelo professor Vanderlei Banhato, que é o CEPOF. Temos o segundo CEPID, que é o coordenado pelo professor Glaucio Oliva, e também o Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia de Eletrônica Orgânica, coordenado pelo professor Roberto Faria. E nós temos também apoio para divulgação. A rádio DBC-FM tem colaborado muito na divulgação das palestras. O Contribuinte da Cultura, vocês conhecem, acho, o projeto Contribuinte da Cultura, coordenado pela Fátima Camargo, e também a EPTV. Mais recentemente, a EPTV tem ajudado a divulgar as palestras, inclusive essa de hoje. Né? Bom, e a palestra de hoje, ela está dentro da Semana de Ciência e Tecnologia, que está sendo organizada no Brasil inteiro, né, essa semana, e além disso, ela é uma parceria com a Semótica, que é a Semana de Ótica, organizada pelo professor Vanderlei Banhato, que muitos de vocês já conhecem, que é uma semana que é organizada todos os anos, nessa época do ano. Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação do professor Vanderlei Banhato, apesar de que ele é bastante conhecido de muitos de vocês. Ele é da casa, que é cria da casa, mas eu gostaria de falar algumas palavras sobre o professor Banhato. Ele é físico e engenheiro dos materiais. Ele formou em física aqui na USP, em São Carlos, mas ao mesmo tempo, concomitantemente, ele fez o curso de engenharia dos materiais na UFSCar. Né? Ele fez o mestrado aqui e o doutorado no MIT, nos Estados Unidos. Né? Isso em 87. Aí ele fez um pós-doutorado na Universidade de Maryland, no College Park. E, bom, ele tem várias outras instâncias que ele teve no exterior, que eu não vou citar aqui, mas ele é professor titular aqui do Instituto de Física, né? Aliás, é professor desde 81, e ele também foi vice-diretor aqui. Ele é coordenador do CEPOF, né? Que é o Centro de Pesquisa em Ótica e Fotônica, que tem um Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia e um CEPID, da FAPESP. Né? Além de muitos outros projetos que financiam o grupo dele aqui no Instituto, que é bastante grande. Né? E ele também é presidente da Agência USP de Inovação. Esse é um cara que ele assumiu recentemente, faz um pouco mais de um ano, quase 2. É o primeiro, na verdade, presidente da agência, uma agência nova da USP. Né? E ele atua em várias áreas. A área central da atuação em física básica, né, a física atômica, né, mais especificamente em condensados de Bose-Einstein. Ele foi o primeiro a
produzir um condensado de Bose-Einstein na América Latina, né? E também com aprisionamento de átomos frios e várias técnicas relacionadas a isso. Inclusive é um tema de grande interesse atualmente, porque espera-se que muitas tecnologias possam ser desenvolvidas a partir dessas técnicas aprisionando átomos frios. Além disso, ele faz aplicação de ótica fotônica e lasers, né, em medicina e odontologia, como a terapia fotodinâmica, também aplicação de lasers no tratamento de câncer e também em odontologia. Bom, o professor Banhato tem, digamos assim, uma atividade bastante diversa aqui no Instituto. Eu mesmo não sei, e talvez nem ele saiba como é que ele consegue dar conta de tanta coisa assim. E ele recebeu vários prêmios, eu vou citar alguns que eu selecionei. Em 2004, ele ganhou o prêmio J. Reis de Divulgação Científica, que, além disso, ele atua bastante em divulgação científica, né? Em 2007, ele ganhou o Comendador da Ordem Nacional do Mérito Científico, que é dado pela Presidência da República. Em 2010, o prêmio CBPF de Física, é um prêmio que o CBPF instituiu alguns anos atrás, e o dele foi se não foi o primeiro, foi um dos primeiros. O ano passado, ele foi eleito membro da Academia Pontifícia de Ciências do Vaticano, né? É uma grande honra. Poucos brasileiros talvez tenham sido agraciados com isso. E nesse ano ele se tornou membro da National Academy of Science, ou seja, a Academia de Ciência dos Estados Unidos. E ele é membro da Academia Brasileira de Ciências há vários anos, né? E também membro da TWAS, ou TUAS, que é o Third World Academy of Science, né? Bom, então, é um grande prazer ter o professor Wanderley Banhato aqui falando sobre os 100 anos do átomo de Bohr. Obrigado. Boa noite. Bom, deixa eu começar dizendo duas coisinhas, né? Primeiro é que eu preparei uma aula para o leigo, né? E eu estou vendo que a audiência não tem muitos leigos, inclusive tem aqui quem me ensinaram física atômica. Estou vendo o Anchieta ali, olha ali. E segundo, que tudo que o Agostinho falou é só parcialmente verdade. A coisa mais importante da minha carreira é que eu, primeiro, como todo cientista, tenho duas paixões. A primeira é fazer ciência. E a segunda é falar da ciência que eu faço. Tá certo? Se você encontrar um cientista que não gosta de falar da ciência, porque ele acha que é muito difícil, que as pessoas não vão entender, é porque ou ele não está convencido do que fez, ou realmente não tem valor nenhum. Então, essa é a parte mais importante. E eu acho que o Prêmio José Reis, ele é o que realmente me deixou satisfeito, porque eu sou uma pessoa que quero fazer ciência, mas ao mesmo tempo quero que as pessoas saibam da ciência que eu faço. Então, realmente, nós temos uma atividade intensa dentro do grupo de ótica, e essa atividade intensa não é feita só por mim. Nós temos hoje 84 pessoas trabalhando no grupo, né? E tem vários professores e pesquisadores, alguns aqui presentes, né? Daniel, Serginho, Gugues, Euclides, Cristina, não estou conseguindo ver todo mundo, mas estão todos aqui. Então, obviamente, como outros grupos do nosso instituto, nós estamos preocupados em fazer ciência, melhor que a gente pode, uma ciência boa, e ao mesmo tempo poder divulgar a ciência para vocês. Esse ano, nós estamos comemorando 100 anos do átomo de Bohr. Quer dizer, o Bohr não é aquele que outro dia perguntaram para uma pessoa, né? 100 anos do átomo de Bohr e tal. Você sabe quem é o Bohr? O cara falou assim, não, é aquele da música Born to be Alive. Não, não é esse cara. O Bohr é um cientista que, como muitos outros, tentou entender como que a natureza funciona, né? O que é o fundamento das coisas, como que a gente pode entender uma parte que nos torna capazes de reproduzir o todo. E o Bohr teve uma contribuição muito grande, como vocês vão ver, a hora que ele conseguiu ver como era o átomo, né? E eu sei que muitos dos colegas físicos acham que não, ele se baseou no Planck e tal.
mas eu acho que não tinha muita coisa a ver. O Planck viu uma coisa e ele chegou e falou, ele tinha que ter muita coragem para dizer que aquilo se aplicava da forma. E realmente, quando a gente entende isso, isso faz uma revolução. E eu acho que ninguém tem dúvida que o que o homem conquistou em avanços com a ciência no último século é mais do que ele conseguiu em toda a sua existência, né? E um pouco disso é devido a esse esforço de pessoas como o Bohr, que conseguiram entender, né, alguma coisa tão fundamental como o átomo. Então, o que nós vamos fazer na aula de hoje? Primeiro, eu queria bater um papo bem tranquilo, explicar para vocês por que as pessoas querem conhecer coisas como o átomo, né? Por que nós temos aqui vários físicos, né, consumindo recursos públicos para entender o átomo? Será que isso, de alguma maneira, ajuda a melhorar o homem? Porque, afinal, ciência que não ajuda o homem, a vida, o planeta, não serve para nada, né? Às vezes a gente demora, tem que acumular, tem que fazer aquele processo de integração para chegar no ponto onde o nosso conhecimento é capaz de ser aplicado. Então eu queria explicar um pouco da história, como que foi a sequência, e novamente, eu trabalho em física atômica, né? Eu penso o átomo, eu vou no laboratório tentar enxergar o átomo, mesmo que de uma forma indireta, como ele se comporta. E eu gostaria que vocês também, né, entendessem um pouquinho como que ele é. Então eu vou até fazer umas demonstrações aqui, que obviamente é para uma pessoa que precisa começar a visualizar o átomo, né? Então eu vou fazer, e eu trouxe o átomo de Bohr, que eu vou ligar depois, na hora que chegar nele. Tinha que trazer um átomo, então eu trouxe um que está aí, que na verdade é um modelo para a gente poder explicar algumas coisas. Tá certo? Bom, vamos ver se aqui funciona. Funciona. A primeira coisa é o seguinte, desde pequenininho, não que eu já seja uma pessoa madura, mas desde pequenininho a gente sabe que ciência é importante. E acredite, eu quando eu era aluno aqui, pode olhar lá nos anais da congregação, nós organizamos uma feira de ciência, que era uma feira feita lá no São Carlos Clube. Foi uma das primeiras feiras que realmente abriu para a cidade toda. Porque nós acreditamos que ciência não é só para cientista. Não é? Vocês já pegaram a bula de um remédio? Todo mundo usa remédio aqui, né? Um ou outro. Muitos ainda não chegaram nesse estágio. Mas quando a gente lê a bula de um remédio, é assustador, né? Os nomes. Aliás, agora parece que é até obrigatório que tenha a fórmula química e a estrutura. Quem que vai entender aquilo, né? Mas é bom você entender um pouquinho. Então, a gente precisa saber ciência, é para não ser ignorante, né? A pessoa que sabe ciência é uma pessoa que não consegue ser enganada, porque ela realmente se apoia em pilares muito bem consolidados. Então, ela é capaz de fazer distinções baseadas nos fundamentos, né? E essa é a pessoa difícil de ser enganada, todo mundo sabe. Então, nós sempre acreditamos que ciência tem que ser ensinada para que as pessoas não sejam ignorantes. É por isso que a gente faz um esforço grande, e esse esforço é coletivo no nosso instituto. Hoje, né, todo mundo aqui assume um pouquinho o ônus de levar ciência para a sociedade. Nós já assumimos como uma obrigação isso. Não porque a sociedade só nos paga, porque nós estamos, como vocês vão ver, dando coisa em retorno. Mas porque é importantíssimo. Não há evolução se a gente não levar a ciência para todo mundo. Então, eu queria aproveitar esse slide e agradecer ao Agostinho, que, na verdade, a ciência às 19 horas tornou-se tradição. E tudo que vira tradição acaba tendo um valor enorme para a gente. Então, eu queria te agradecer, né? Eu não sei quantos agradecimentos você recebeu em nome dos professores do Instituto, mas desde que você veio para São Carlos, sagradamente, todo mês, a população recebe a oportunidade de ver um pouco de ciência a um nível que é um nível coloquial. Então, a gente gosta de cientista, mas gosta também das pessoas que apreciam ciência. Então é por isso que a gente faz um esforço muito grande, muita atividade. Eu já queria convidar todo mundo. Hoje nós estamos lá no museu da cidade, com kits educativos para a ciência. E dia 1 e 2, eu sei que é finados e tal, mas nós vamos estar lá no shopping com uma exposição de ciência. Vai lá, aproveita, compra um sapatinho para a esposa, viu, Luiz?
e aproveita e vê as coisas que nós vamos levar lá. Muito bem. Então, deixa eu começar esse seminário com uma coisa que eu gosto muito, que é essa gravura, né, que é uma gravura já muito antiga, mas ela mostra uma coisa fantástica, né, que o homem quer sempre tocar o desconhecido. E por que o homem quer tocar o desconhecido? Porque é a única forma dele sobreviver. E aqui tem uma coisa interessante. Essa gravura, à medida que ele vai... Você vê que o lado desconhecido, ele é tenebroso, né? Ele é assim sombrio. Mas o lado conhecido é organizado. Eu fico às vezes imaginando, né? Se o homem nunca tivesse olhado para o céu, ele tinha morrido de fome. Porque ele não ia saber direito a hora de plantar, a hora de colher, o que plantar, quando plantar, não é? Então, ir para o desconhecido é da natureza humana. E ninguém tem dúvida que isso aqui permitiu um grande avanço nosso. Não é? Todo mundo aprecia a ciência. Muitos não praticam, mas todos apreciam, né? Todos são grandes espectadores da ciência. Então, essa é uma coisa constante. O homem quer ir nos seus limites. Ele quer. E uma das coisas que ele faz muito é fazer o seguinte. Pô, eu enxergo um monte de coisa, né? Eu enxergo as plantas, eu enxergo o céu, eu enxergo vocês, e eu também vou explicar por que a gente se enxerga, né? Mas ele sempre quis entender por quê, né? Por quê? O mundo que a gente enxerga, eu vou chamar de macromundo. E o mundo que a gente não consegue enxergar muito bem, eu chamo de micromundo. E o grande papel do cientista é ver o seguinte: como que eu posso explicar o mundo que eu enxergo a partir das coisas que eu não enxergo? A busca da ciência é como que eu entendo as coisas que são fundamentais, os blocos fundamentais que formam o todo, que formam o tudo, para que eu possa explicar tudo que eu observo. Não é? E nesse contexto, o átomo acaba tendo um papel de extrema relevância. Não é? Claro que a vida é uma coisa, inclusive eu vou pegar um exemplo, que é um exemplo de aplicação da física molecular, atômica molecular em ciências da vida, porque nada é mais importante do que isso. Isso é fundamental. Não é? Mas, para entender realmente a vida, olha, a biologia, de um modo geral, era uma coisa muito obscura. Quando eu aprendi biologia, eu aprendi a classificar animais e plantas. Hoje em dia, aparentemente, nem se ensina mais isso, né? E a biologia mudou de nome, ela chama biologia molecular. Porque o pessoal entendeu que entender o bloco fundamental permite, você não precisa mais classificar. Tudo está ali, né? Tanto é que há uma proposta de reestruturação da biologia baseado na base genética, na base molecular. Não é? E eu não tenho dúvida que depois que a gente entendeu como era a base da vida, tudo mudou. Tudo mudou. A forma de lidar com a vida, a forma de enxergar, né? E a forma de estender a vida. Então, o nosso grande objetivo como cientista, não importa se ele é teórico, se ele é experimental, é construir o universo baseado em coisas fundamentais. E, como a gente vai ver, vou tentar explicar para você que o átomo é uma dessas bem fundamentais. Então essa é a nossa busca, micro e macro, todo o tempo. Todo o tempo, toda evolução nossa, cada vez que a gente conseguiu explicar, por que a planta é verde? Quando o homem conseguiu explicar isso, grande sucesso. Eu sei por que a planta é verde, baseado no que ela tem. Não é? Então esse é o que a gente faz muito na ciência. Olha, tem bancos aqui. Estou contente, a casa está ficando cheia aqui. Eu vou ter até que sortear um prêmio no final, né? Uma viagem para Miami ou, quem sabe, um relógio do grupo de ótica. Um relógio do grupo de ótica. Kilvia, vamos sortear um relógio do grupo. Vamos? Ah, ótimo, vamos sortear. Quem ficar até o fim. Bom, então quer dizer, o que eu estou tentando falar para você é que do que tudo no mundo é feito, é uma pergunta que o homem sempre fez. Ele criou todo tipo de modelo, ele achava que era feito de fogo, água, terra, ele criou uns elementos aí, e ar, né? Ele cria coisas porque é o que ele tinha, é o que ele enxergava. Aí ele vai
conseguindo olhar com o olho do homem na ciência, vai ficando cada vez mais e mais e mais acurado. E aí ele consegue enxergar coisas que a gente nem consegue imaginar. Né? Muito bem. E tem uma outra pergunta que a gente sempre faz, é como que as coisas se parecem como são? Entende? Isso é uma coisa que também eu queria que vocês entendessem um pouquinho. Né? Como que a gente enxerga, como que a gente... E tudo isso tem a ver com o maldito do átomo. Então, o átomo é o nosso foco. Então, átomos e luz, basicamente, é a base de tudo. Né? Porque esse é o universo que existe e o universo que a gente enxerga. Então, com o universo que existe e o universo que a gente enxerga, nós temos que entendê-lo. E aí, entendendo, a gente vai muito além, né? Então, quando eu entendo como que o metal é feito, se tem hidrogênio que entra dentro dele, não entra, o que isso determina as propriedades, eu vou lá e faço uma liga melhor, né, Anchieta? Faço uma liga que a natureza não me deu, mas eu sou capaz agora de construir. E eu coloquei alguns exemplos aí, que o entendimento fez com que a gente evoluísse muito. Então, eu vou começar contando um pouco da história. Essa história tem uma evolução. O nosso foco é tentar entender o átomo, né, do que tudo é feito, como ele é, como que ele foi entendido, e tem uma história. Então, esse primeiro slide aí mostra, e eu tentei colocar ali em forma crescente a evolução, talvez não seja de importância, mas como você pode ver, o fim dessa primeira cadeia de entendimento, primeiro deixa eu dizer para você que o homem, muito distante, já acreditava que tinha que ter blocos fundamentais da matéria. A própria origem da palavra átomo, né, remonta, e não mudou. Ao longo de séculos e séculos, talvez milênios, nós sempre tivemos pessoas de ciência que acreditavam que, de fato, a constituição atômica da matéria, né, a base atomística era verdadeira, tiveram aqueles que não, e, obviamente, por várias razões, aqueles que achavam que não foram dominando por muitas pressões que vinham de todo lado, mas, no final, realmente vence o atomismo, o atomicismo acaba vencendo, e esse é o motivo da grande revolução da ciência. Eu acho que não há na ciência uma revolução maior do que o momento que a gente realmente começou a tocar na base atômica da matéria. Né? Então, começa com Dalton, passa por Thomson, vem Rutherford e, finalmente, o Bohr. Então, eu criei aqui uma linha temporal da história do átomo. E eu vou tentar explicar cada passo dessa história, como uma parte histórica, e depois eu vou passar para os aplicativos. Primeiro, nós vamos lá nas origens, pessoas que realmente achavam que tudo tinha que ser feito de átomo. Aliás, deixa eu dizer para você que a concepção antiga, que a gente aprende no colegial, né? Não, os gregos já achavam que tudo tinha que ser feito de átomo, o indivisível. Se eu fosse dividindo um bloco, chega uma hora que eu não poderia dividir mais. A gente sabe que essa concepção não é verdadeira hoje. O átomo, na verdade, não é o ponto final de nada, mas ele é eu poderia dizer assim, ele é um ponto final bastante importante, a primeira parada importante para o universo que a gente enxerga. Então, vamos voltar um pouco, nos primeiros 2 milênios lá. Se a gente voltar um pouco, mesmo lá na Grécia, mesmo hoje em dia, o pessoal, naquele tempo, eles já discutiam, né? E as ideias contraditórias existiam. Então nós temos 2 linhas de pessoa lá na antiguidade. Aqueles que acreditavam que tudo era um contínuo. Contínuo significa nada é feito desses bloquinhos. Na verdade, a coisa é um contínuo, não existe esse elemento fundamental. E essa ideia é a ideia de Aristóteles. São as ideias aristotélicas, né? Que olham a natureza de uma forma que é, na verdade, antagônica àqueles, como é o caso do Demócrito, que acha que não. Tudo tem que ser discreto. Nós temos que ir lá e olhar, lá vai ter partinhas pequenas que se juntam formando um mosaico e dando o aspecto que dá às coisas.
Lá já discutiam isso. Obviamente essa discussão sempre existiu, não é? E quando a gente avança um pouco mais, agora nós estamos ali no século XVIII, a química foi muito importante. Por quê? Porque a química é uma forma de você sentir o micromundo sem de fato tocá-lo, né? Primeiro, o cara é o Lavoisier, né? Quando ele fala assim, ó, espera um pouquinho, tudo se transforma. Ele já está dizendo que tem que ter blocos fundamentais, porque são o arranjo desses blocos fundamentais é que dão origem a todo. E de fato ele estava correto. Um certo número de elementos químicos dá origem a tudo que a gente tem. Aliás, se a gente fosse contar aqueles que são realmente importantes, caberia em 4 mãos mais ou menos, né? Esses são os realmente importantes. E se você olhar ao redor, a quantidade de coisas que eu vejo, por cada centímetro cúbico, tem muito mais do que 4 mãos cheias de coisas. Então é uma infinidade de coisas. Então, o Lavoisier já deu uma contribuição muito importante para a ideia atomística. Mas foi de fato olhando a química e tentando explicar o que eu observo no mundo macroscópico, que eles se convenceram que tinha átomo, que tudo tinha que ser visto como um átomo. E a primeira coisa, né, que eu vou tentar convencê-los é o gás, né? A gente vai tentar olhar um gás. Um gás é uma coisa que todo mundo já experimentou, todo mundo já encheu uma bexiga? Não encheu? A questão é, eu consigo explicar que a bexiga fica cheia usando átomos? Eu vou fazer um experimento simples, que é um experimento que o pessoal fazia lá, há mais de 200 anos eles já faziam. Nós vamos pegar aqui, ó, é uma seringa. O que tem dentro dessa seringa? Tem ar. Aqui então, eu peguei uma seringa, montei aqui num sisteminha, fechei aqui ó, o bico dela, e eu vou fazer a seguinte experiência aqui. A experiência que eu vou fazer, todo mundo está vendo o êmbolo, eu vou apertar, e quando eu solto, ele volta. Tá. Isso aí é aquela que eu estava mostrando para vocês, é uma experiência com gases. Pressão é a força que eu faço por unidade de área, o volume que ele ocupa, e eu sei que tem uma relação. E o ar é uma desses constituintes da natureza muito observado. Tanto é que eles achavam que ele era um dos elementos fundamentais. A questão é, a ciência conseguiu explicar como era o gás com a ideia de átomos? Porque eu posso imaginar o gás como um contínuo, não sei, ou como feito por elementos discretos. E já há mais de 150 anos, o pessoal, quase 200 de fato, o pessoal pegou e falou, não, peraí, vamos imaginar que o gás seja feito desses átomos aí, que são pequenos corpúsculos de massa. Eu consigo reproduzir o fato de que o ar segura um êmbolo e que existe uma relação entre pressão e volume baseado nesse conceito? E de fato eles conseguiram. E eu vou fazer um modelo mecânico aqui. Então esse é o experimento, que significa o ar, ele resiste à compressão, etc. Esse é o conceito de pressão, né? E agora eu vou passar para um modelinho aqui. Vou pegar o meu iluminador básico. Botar aqui para iluminar. Ver um lugar que não pega muito. Qualquer lugar que eu vou tem uma... Eu devia saber a melhor posição, né? Trabalho com ótica. Aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar um gás feito de corpúsculos. E o que eu vou fazer aqui? Aqui tem bolinhas dentro de um êmbolo. Todo mundo consegue ver as bolinhas ali. Baixar um pouquinho. E eu vou dar movimento a essas bolinhas. Quando eu dou movimento a essas bolinhas, você vê que essa parte aqui é como se fosse o êmbolo da seringa. E o movimento das bolinhas faz com que ele se sustenta. Aí eu venho aqui e vou fazer o seguinte experimento. Mesma coisa que eu fiz com a seringa. Vou apertar para baixo
e vou soltar, e aqui ele volta. Esse movimento das bolinhas é o que nós chamamos de temperatura. As pessoas pensam que calor é algo que vem com radiação, não é não. Né? Energia térmica é esse movimento, é o movimento dos átomos. Essa é a temperatura que eles já tinham descoberto há muito tempo. O conceito de quente e frio é uma coisa que existia há muito tempo, mas eles conseguiram agora associar com a estrutura básica da matéria. Esse movimento das partículas é a temperatura, e o fato de existir temperatura faz com que o gás que está ali sustente o êmbolo, exatamente como a seringa, exatamente como a bexiga cheia, que eu aperto, solto, ela volta e assim por diante. Agora, o que é mais incrível é que, partindo do fato que o ar é constituído dessas partículas, eles conseguiram reproduzir tudo que se observava com os gases. Então o pessoal começou a pensar, pô, mas não é que esse negócio de átomo funciona mesmo? Porque eu consigo, a partir do micromundo, construir algo que eu observo no macromundo. Esse foi o primeiro grande sucesso, que eu acho, da constituição atômica da matéria. Porque eles conseguiram, a partir de algo tão elementar como essas partículas, você vê que eu estou dando mais energia para ela, o êmbolo sobe. Agora eu vou tirar a temperatura, o êmbolo desce. Tudo isso acontece com a seringa, né, Serginho? E é um experimento que a gente faz aqui com os alunos. Aliás, esse modelinho mecânico ele é tão interessante que você consegue, quantitativamente, reproduzir a lei dos gases, que é o produto da pressão vezes o volume, é uma constante que depende do número de partículas. Porque ali eu posso só levantar e tirar a partícula. Então, explicar os gases, como que os gases se comportam, foi o primeiro grande sucesso da constituição atômica da matéria. Aí veio outros, né? O próprio Einstein contribuiu bastante com um tal de efeito browniano, movimento browniano, olhando partículas que são pequenas, mas não são átomos, mas são bem pequenas, que se comportam quase como um átomo. Elas são tão pequenas que o fato de ter átomo ali ao redor, no líquido, o fato de um líquido ser constituído de moléculas discretas, que também carregam movimento, porque tem uma temperatura afinal, né? E ele ficou até famoso por isso, né, Luiz? Então essas coisas explicaram, deram consistência e coragem para imaginar que realmente a matéria é feita de átomos. Essa experiência com gases é fantástica, ela realmente convence todo mundo, porque eles foram capazes de reproduzir tudo isso. É uma das primeiras leis que com lápis e papel eu sou capaz de calcular, a partir da constituição atômica, uma lei que vale para todos os gases, né? Com algumas correções depois. Muito bem. Aí, ó, o pessoal tinha que saber, bom, mas esse átomo, qual o tamanho dele? Tá bom, você imagina bolinhas lá. Aí deixa eu dizer para você que as propriedades dos gases, elas são sensíveis ao tamanho do átomo, mas não tanto. Se eu imaginar bolinhas pequenas o suficiente, eu deduzo tudo. Aliás, o primeiro cálculo não precisava nem de dimensão. Só precisava que ela fosse capaz de carregar massa, ter massa e ter movimento, ter energia no seu movimento. Com isso eu reproduzo a lei dos gases. Mas isso não é suficiente, eu tenho que saber o tamanho do átomo. Aí veio lá um rapaz relativamente bonito. Todo mundo tem que concordar que o advogado é bonito, não é? É muito bonito. Raramente eu vejo uma pessoa tão bonita. E ele então foi um outro desses cientistas que falou, pô, eu tenho que imaginar uma maneira de medir o tamanho do átomo. E de fato mediu. Ele foi capaz, utilizando métodos interessantes, com suspensão de partículas em solução e tudo isso, mediu o tamanho do átomo. Quando ele mediu o tamanho do átomo, na verdade ele mediu o número de átomos que tem numa determinada massa que a gente chama de mol, que já era conhecida da lei dos gases. O pessoal sabia na lei dos gases que existia um tal de mol que fazia com que não importasse que gás eu colocasse ali, quando eu botava uma certa massa, ou de argônio, acho que argônio não existia naquela época, gás A, ou gás B, ou gás C, desde que eu tivesse uma relação de massas, eles tinham as mesmas características de volume, pressão, tudo isso. É o conceito de mol. E esse rapaz bonito,
ele determinou quantas partículas tinham que ter ali. Bom, aí acabou, né? Se eu sei o tamanho, sei o número, de alguma forma eu posso tirar o tamanho. E ele chegou ao tamanho de um átomo da ordem de Angstrom. Angstrom é eu pegar 1 metro, vamos pegar 1 centímetro. Se eu pegar 1 centímetro, dividir por 1 milhão, e o que der, dividir por 100, eu chego a 1 Angstrom. Esse é o tamanho do átomo. É muito pequenininho. Muitos de nós não conseguem mais ver 1 milímetro. Você imagine se eu dividir por 1 milhão, não vê mais nada. Esse é o tamanho do átomo. Então, o Avogadro, apesar de muito bonito, devia ser um sucesso nas festas, né? Ele realmente conseguiu criar aquilo que estava faltando, que é qual é a escala entre o mundo que eu não enxergo, e que é extremamente importante, e o mundo que eu enxergo. Quer dizer, quanto que eu tenho que multiplicar um micromundo para fazer um macromundo? Tá certo? Ele fez isso. Ele chegou a esse número, 10 a 23 átomos por mol. Mol você pode imaginar uma grama, da ordem de algumas gramas. Então, ele deu para a gente a dimensão. Isso é importante? Claro que é importante. Porque se eu vou tentar estudar o átomo, eu tenho que saber o que eu estou lidando, qual é o tamanho desse objeto que eu estou lidando. Então, o Amadeu, o nosso querido bonito, ele realmente nos deu a dimensão do micromundo. A escala, né, que a gente chama. Muito bem. Aí, voltando à linha temporal, então já tem uma ideia do átomo. É massa, está lá. Aí começou a complicação. Aí entrou o Thomson na jogada. O que o Thomson fez? O Thomson, ele gostava de luz. Ele gostava de pegar gases, dar uma descarga elétrica. Tudo estava na moda. Então o Thomson gostava de pegar gases, botar em ampola. Aliás, não era só ele, um monte de gente. Se você pegar o século XIX, está cheio de pessoas, fim do século XIX, começo do século XX, está cheio de pessoas dando descarga. O cara não sabia nem que era eletricidade direito, mas estava lá. E não é que o Thomson, fazendo um experimento muito bonito, na Inglaterra, em Cambridge, aliás, o tal do laboratório que ele trabalhou, no Cavendish, né? É um laboratório que eu diria a gênese da atomística, porque lá descobriu o elétron, lá descobriu o nêutron, lá descobriu... Rutherford estava ali, lá descobriu tudo. E quando a gente visita, dá até um arrepio na espinha. Né? Cadê a Mônica? Nós fomos ver a ampola original do Thomson. É de chorar. Realmente, está lá. Ele está do lado ali. Então, o que o Thomson fez? Ele descobriu o elétron. Ele descobriu que, peraí, o átomo não é só essa partícula. Dentro dele tem coisa. E eu não consegui localizar no meu computador um filme do Thomson, feito em 1945. Não, 1935. Onde ele tenta explicar, para mim é o início da divulgação científica, porque ele tenta explicar para as pessoas o que é esse tal de elétron. Porque o pessoal tinha que começar a entender para que servia o que ele fez. E ele fala assim numa forma, que ele em inglês é bem puxado, ele tenta explicar qual é o tamanho do elétron. E tentar explicar que aquilo vai ser importante. A história diz que ele era motivo de piada, onde eles achavam, pô, o cara descobriu um negócio que não serve para nada. E realmente o elétron hoje, a vida toda que a gente conhece é elétrons. Indo de um lugar para outro e assim por diante. Bom, mas o que o Thomson fez foi criar uma confusão, dizer que o átomo tem lá dentro dele elétrons. Tá certo? Então, se você vê aqui, quando ele falou o átomo tem elétrons, ele, pronto. Não posso mais imaginar o átomo como uma coisinha. Eu tenho que imaginar um arranjo de coisinhas. Eu não sei o que são essas coisinhas, mas o elétron tem que estar lá dentro. E a primeira coisa que o Thomson fez foi imaginar assim, ó. Deve ser um negócio meio redondo, como se fosse uma massa de pão, que tem essas partículas pequenininhas, porque ele descobriu que o elétron era muito menor em massa do que o menor átomo que eles conheciam, que era o hidrogênio. Ele fez medidas, que é relação de carga-massa, assim por... Ele conseguiu chegar a essa conclusão, que o elétron era uma coisa tão muito menor que o átomo, que tinha que estar dentro do átomo. E aí começa o modelo atômico.
Porque até então, atomística é o átomo. Agora eu tenho que ir dentro do átomo. E o primeiro modelo dele, que eles chamam de pudim de ameixas, é, na verdade, o que eu chamaria de um brigadeiro brasileiro. Né? Então, está ali o brigadeiro, onde é a massa do brigadeiro, e o chocolatinho. Tem pessoas que fazem brigadeiro e não pode esperar esfriar, come sem chocolatinho. Mas a maioria põe chocolatinho, porque dá a consistência atômica, né? No modelo de Thomson. Bom, e aí o que acontece? O colega do Thomson, na sala seguinte, olhou e falou, estranho, né? Deixa eu fazer o experimento. Deixa eu ver se de fato esses elétrons estão aí como estão. Então aí, esse aqui é o experimento, né, que o Thomson fez, ele produzia descarga, aí eles não sabiam o que era aquela luz, aí descobriram que eram partículas, que eram os elétrons. Nós não vamos elaborar muito sobre isso, porque eu tenho que chegar no átomo de Bohr. Né? Mas ele mediu a carga, depois o Millikan, em seguida, ele mediu a relação carga-massa, e o Millikan, nos Estados Unidos, conseguiu medir a carga. Essa foi a grande conexão com a eletricidade, a gente descobriu que tudo acontece pela transmissão de cargas eletrônicas de um lado para outro. Né? Bom, mas aí vem como que eles estão arranjados de fato. Aí entra o Rutherford. O que o Rutherford faz é o seguinte, ele fala, tá bom, então eu vou pegar um pedaço aqui de metal, tem todos esses átomos de Thomson aqui, como que eu vou enxergar como esses elétrons estão distribuídos? A ideia é assim, vamos supor que, está vendo essa parede aqui que está cheia de furinho? Vamos supor que eu não consiga ver esses furinhos, mas eu tenho que descobrir que ali tem furinho. Como que você faz? Bom, se você for esperto, você vai lá e passa o dedo assim e sente. Né? Mas se eu não deixar você tocar na parede, você vai falar, tá bom, deixa eu pegar uma bola de basquete. Bum, jogo a bola de basquete. A bola volta, exatamente como eu imaginava, bate e volta. Aí eu começo a jogar uma bolinha de ping-pong. Ela bate e volta. Aí eu começo a jogar miçanguinha. Eu jogo uma miçanga, eu vejo que ela volta. Jogo outra, vejo que ela vai para lá. Jogo outra, vejo que ela fica, vai embora. Então eu começo a imaginar, pô, ali deve ter buraquinho, do tamanho da miçanga. Não é? A bola de basquete é muito grande. É o meu olho olhando o metal. Não dá para ver. Eu tenho que usar algo que é do tamanho da estrutura que eu quero ver para poder enxergar. E o que o Rutherford fez? Ele usou outras partículas que ele conhecia e jogou em cima de uma placa de metal e via para onde ia. Grande conclusão do Rutherford foi o seguinte, Thomson está errado. Esse átomo dele, tem um caroço e os elétrons têm que estar ao redor. Então o que o Rutherford faz no seu experimento é criar o chamado átomo nucleado. Tá bom? Então é o seguinte, ó, a massa toda está no centro. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Opa. Esse é o modelo, né, do Thomson que não deu. Aí entrou o modelo do Rutherford. E aí ele falou, pô, tem esses negocinho pequenininho, tem um núcleo massivo. E ele chegou à conclusão que o átomo é neutro, né? Eles sabiam. O elétron era negativo, tinha sido determinado. Então o caroço tem que ser positivo. E aí só resta o elétron andar ao redor do núcleo. Vocês estão me entendendo? Então, vocês são de que ano? Segundo colegial? Legal. É lá que o átomo é importante. Então, o Rutherford convenceu todo mundo que o Thomson estava errado. E o Thomson se defendendo que não estava, mas estava, né? Aí o Rutherford falou, não, olha, só os seus elétrons têm que estar ao redor desse caroço. Esse é o modelo de átomo nucleado. Aí eles tentaram, então, falaram, então está resolvido. Eu tenho lá, é o chamado modelo planetário. Aliás, se você lê os livros, você vê que eles imaginaram um modelo que era um anel, tipo o anel de Saturno, né? Que era o chamado átomo saturnino, que não funcionava. Aí depois veio um átomo como se fosse esses elétrons rodando ao redor, e aí apareceu um grande problema. Toda vez que você põe uma carga, para ela ficar ao redor, que nem a Lua ao redor da Terra,
ela tem que estar acelerada, né? A aceleração da gravidade, ela puxa a Lua um pouquinho toda vez que ela cai e faz com que a Lua fique em órbita. O mesmo acontece com as cargas. Só que quando você pega uma carga, aplica uma força e dá essa aceleração, ela emite energia. É assim que acontece com a antena da rádio. Você pega os elétrons, chacoalha, tem que acelerar, ele emite radiação. Aí se eu coloco informação, eu capturo essa informação no meu radinho e escuto a música. Aí o pessoal perguntava, mas então o átomo não consegue se sustentar? Porque pelas leis do chamado eletromagnetismo, o elétron não pode ficar ao redor. Ele vai cair no núcleo. Ele vai irradiando, vai perdendo energia, só resta ele cair no núcleo. Então nós não existiríamos, porque os átomos não existem, o elétron. Bom, aí surge o Bohr. O Bohr, naquela época, o pessoal já estava dizendo o seguinte, está faltando coisa na nossa visão do mundo microscópico. Porque tudo que a gente quer explicar não funciona. Explicar um pedaço de ferro quente, não conseguimos. Explicar o que acontece quando luz bate no metal e sai carga, não conseguimos. Está faltando um elemento. Esse elemento chama-se mecânica quântica. Que todo mundo às vezes fica com medo, mas ela está dentro de cada um de nós. Né? A nossa existência é quântica, na intimidade. Tá certo? E eu vou mostrar algumas coisas que a gente vai lá e realmente vê que nós somos quânticos. Não como um todo, mas no nosso micromundo nós somos. E aí o Einstein, um tal de Planck, que é um cientista alemão, eles já estavam olhando radiação, luz, e viram que tinha coisa estranha na luz. Eu não posso imaginar a luz como um fluxo constante de energia. Ela vem em pacotinhos. Então o pessoal falou, se a luz é discreta, deve ter coisa discreta lá na energia do átomo. Mas o Bohr, realmente, o pessoal acha que ele pegou tudo isso, mas não. O Bohr, ele chegou e falou assim, tudo que vocês acham que acontece quando tem um elétron ao redor de uma carga que decai no núcleo, isso tudo é mentira. Alguma coisa faz com que o elétron realmente exista nessas órbitas. Esse é o grande modelo de Bohr. Ele teve coragem de fazer isso. Aliás, ele tentou convencer o Thomson. A história, deixa eu ver se tem aqui está aqui ele, né? Então, aliás, eu coloquei ali, ele era um grande fã e praticante de futebol. Ele chegou a ser goleiro do time Bold Club de Copenhague. E o irmão dele foi goleiro da seleção dinamarquesa de futebol. Tanto é que uma vez diz a história do Bohr que ele foi visitar o rei, né? Ele tinha ele estava. Ele falou: você que é o Bohr, o famoso futebolista? Ele falou: não, esse é meu irmão. Ele achou que, fiz o selo aqui, sou selo, o rei ainda me recebe e pensa que eu sou meu irmão. Mostra um pouquinho a diferença do futebol, né, da bola do futebol e do elétrico. Bom, mas o Bohr, ele propõe uma coisa fantástica, mas deixa eu contar um pouquinho da história do Bohr. Né? Ele trabalha com o Thomson, certo? Ele tenta convencer o Thomson das coisas, ele encontra o Rutherford. Aliás, ele conhecia esses caras e nunca. Ele descreve, ele tem um livro, né? E ele descreve a sensação de ter falado com o Bohr, que tinha uma voz aparentemente muito temerosa. Né? E ele então tenta explicar. E o Bohr realmente é o cara que pega, não sei se é verdade ou não, mas o Bohr faz o experimento, mais ou menos nessas discussões, embora ele fez antes disso, ele encontra pessoalmente o Bohr em 1911. Rutherford, desculpa. O Bohr encontra o Rutherford. Ele conversa com Einstein. Conversou com Einstein. O Einstein falou, não, isso aqui faz sentido. Faz sentido mesmo. Tanto é que ele ganha o prêmio Nobel em 1922 por ter proposto uma coisa interessante, que alguma coisa faz com que o elétron fique ao redor, né, para a nossa própria existência, alguma coisa que eu não sei o que é, faz com que o elétron fique ao redor do átomo e não caia no núcleo, como eu imaginaria, baseado nas outras coisas que eu conheço. Ele tem que ter coragem de fazer isso. E mais, ele é tão corajoso que ele falou, o produto da velocidade, a massa e o raio é um número inteiro de uma constante aqui,
que é aquela mesma constante que o Planck achou lá atrás, olhando radiação. Ele consegue ser corajoso para juntar as coisas, né? Existe uma coisa universal entre tudo, a luz e o átomo, que é tudo, né? Que é a energia tem que andar em pacotes. E isso se converte no átomo, no que nós chamamos de pacotes do momento angular, vamos dizer. E realmente, quando ele faz isso, o pessoal consegue explicar tudo que não tinha conseguido explicar por décadas e décadas. Principalmente o fato de que, se eu olhasse a luz que vem dessa lâmpada, eu veria que ela não é um contínuo como o Sol. Ela é feita de linhas individuais. Que eu ia até tentar trazer uma lâmpada para mostrar as linhas individuais, mas não deu tempo. Tá certo? Então, o Bohr, ele propõe algo que funciona, todo mundo verifica que funciona, mas ninguém sabe bem o fundamento. O que está aí, né? A gente sabe que é isso. Temos que procurar o porquê. E a procura desse porquê é que dá origem à chamada mecânica quântica. Na verdade, esse aqui é o átomo de Bohr. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Modelo. Na verdade, o átomo de Bohr, ele funciona bem para o átomo de hidrogênio, que é o núcleo, ele é feito um carocinho, que é um próton e um elétron. Mas, de um modo geral, o Bohr visualizou o seguinte: eu posso ter o núcleo aqui, que mais tarde vai ser mostrado que também é composto de outras coisas, prótons e nêutrons, e depois isso aí vai para o inferno. Tem tanta coisa, até hoje nós estamos descobrindo coisas que estão aí dentro, e não vai parar por aí, obviamente. E os elétrons estão rodando aqui. Então aqui você vê duas possíveis órbitas que o Bohr imaginou. Essa azulzinha mais externa e a vermelhinha mais interna. Ah, por que você tem duas? Às vezes anda aqui, às vezes anda ali. Porque na verdade eu não sei onde está essa órbita. Né? Ela está ali ao redor. Então esse é o átomo de Bohr, que funciona muito bem. Eu vou usar de árvore de Natal. Esse é o ano do Bohr. Tem que levar para minha casa, botar lá a árvore de Natal do Bohr. E é isso aqui. Os elétrons estão aí. Essa é a concepção do Bohr. Só que não é bem assim. Quando o pessoal evoluiu um pouco mais, e ali eu botei mais algumas pessoas, eles viram que não dava para ser assim, para explicar tudo. Essas órbitas não são bem assim, órbita como se fosse um planeta. A coisa é um pouquinho diferente. Esse elétron não dá nem para ser imaginado como um corpúsculo. Ele, na verdade, para a gente explicar tudo que a gente tem, ele tem que ser imaginado como uma distribuição de carga. Criando o que nós chamamos de uma... Ali, como eu não sei, aqui é algo difuso. Esse é o elétron. O elétron, todo mundo aprendeu isso em química. Tem os tais orbitais, né? Todo mundo aprende. E o que é esse orbital? É uma distribuição de carga. Então, o modelo de Bohr é fantástico. Né? Está fazendo 100 anos. Porém, não é bem assim. Tem um pouquinho além. E o além é que, ao invés de imaginar essa órbita, imagine que eu imagino ali uma nuvem ao redor do núcleo. Como se fosse isso aqui. Uma nuvem ao redor do núcleo. O elétron é uma distribuição de carga ao redor do núcleo. E o Bohr havia dito o seguinte, e essas órbitas, ele dizia em voz alta, são únicas. E quando o elétron pula de uma órbita para outra, ele emite luz ou absorve luz. Quando a coisa evolui um pouco mais, com Schrödinger, com Feynman, com tanta gente ali que contribui, até hoje contribui, então se descobre que, na verdade, o elétron é uma nuvem ao redor do núcleo e não é uma nuvem fixa. Nisso o Bohr estava... Não é uma única órbita. São várias nuvens possíveis. Mas não são muitas. Algumas nuvens possíveis. Então isso é discreto. E a gente sabe que quando você tem carga, quando você arruma as cargas,
No caso do elétron, tem um núcleo segurando a carga, mas... Então, dependendo da forma que eu distribuo a carga, é a energia do sistema. O fato de ter algumas distribuições possíveis, tem algumas energias possíveis desse sistema. Isso é uma coisa fantástica. Aliás, o fato de que só existem algumas distribuições possíveis para o elétron, como essa nuvem, dá origem a toda a química que nós temos, dá origem a todas as moléculas que nós temos e dá origem à vida. Você imagina se isso não fosse assim? Se cada átomo... Porque o que acontece quando dois átomos vão se unir agora? Eles vão compartilhar essa nuvem. Não é? Essa nuvem é que vai manter os núcleos juntos, formando as ligações químicas. Agostinho, como nós estamos no tempo? Legal? Bom, então, eu quero mostrar para vocês agora, numa outra distribuição aqui, o que são essas nuvens. Aqui eu tenho um dispositivo que é para simular a mecânica quântica. É difícil, mas a gente vai tentar. Vocês entenderem a ideia que está por trás dessa distribuição de elétron no núcleo, tudo isso, eu trouxe uma cordinha aqui. Cordinha de pular. Só vou mostrar para vocês uma coisa interessante nessa cordinha. Que é o seguinte. Primeiro nós vamos ligar a cordinha. Eu tenho a impressão que dá para apagar a luz um minuto? Tá. O que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo uma cordinha vibrando. Isso são ondas que a gente chama. E essas ondas criam uma distribuição espacial. Aí no caso é de massa, né? Porque é a corda, né? E agora eu vou fazer o seguinte. Essa distribuição, você vai ver que ela não pode ser qualquer uma. Essa é uma. Tem 4 carocinhos, né? Agora eu vou variar a energia. Então, aliás, isso aqui é tridimensional. É uma onda estacionária que a gente chama tridimensional. Se eu variar a energia, você vê que ela fica meio confusa, mas só outra configuração é possível. Agora está lá, tem 3 bolinhas, 3 daquelas bolinhas. Claro que aí eu estou fazendo numa cordinha, se eu tivesse como fazer numa coisa tridimensional, seria bem parecido com aqueles orbitais atômicos. Agora eu vou baixar ainda mais a energia. Vamos, menino. Coisa linda, né? Ficou agora 2. Você vê que não tem nada intermediário. Ele quer ficar ou não dá. Pois o elétron é como essa onda. Essa é a nossa grande descoberta do século XX. Tudo é onda. E tudo que é onda e está num lugar só pode ter distribuições discretas. Portanto, o elétron que está dentro do átomo só pode se distribuir de algumas formas fixas, que são os orbitais. E o que é interessante, então vamos agora imaginar, é uma evolução do modelo de Bohr. Se o Bohr, aliás, gostou muito, depois que evoluiu e criaram esses, que a gente chama, eu vou mostrar já a equação bonita, então, criou-se essa distribuição de carga, porque aí a química deslanchou. Eles entenderam como que a carga estava, como que ela se junta com o outro, o que isso significa, tá certo? E ele, o próprio Bohr, se ele aumenta a energia, quando vai para outra órbita, significa... Opa, peraí. Quando vai para uma outra órbita, que você vai tirando energia, claro que essa energia vai ser dada, significa transições desses modos. Então, o átomo quântico, que nasceu com o Bohr, porque ele pegou uma situação específica, mas isso tem que ser generalizado agora. Tá certo? É isso aqui. Lá no átomo, é como se fosse uma onda. E só alguns modos, só algumas distribuições lá de carga,
aqui de massa, são possíveis. Tá certo? Então, e você vê que eu vou de uma para outra. O intermediário fica uma coisa, mas rapidamente, não dá para resistir o intermediário. Só alguns são possíveis e são estáveis. Tá certo? Com o Bohr, todo mundo entendeu que tinha que mudar a maneira de descrever a natureza. Por muitos séculos, o homem estava interessado em movimento. Por quê? Porque ele enxergava os planetas, enxergava tudo se movimentando, a maçã caindo. Não é? Dizem as más línguas que o Newton nunca se preocupou muito com a maçã caindo, embora tivesse uma macieira lá de fora. Mas eu e a Mônica, quando fomos lá em Cambridge, roubamos um galinho da macieira, que dizem as más línguas é neta da macieira do Newton. De qualquer maneira, o DNA está lá. Você guardou o galinho até hoje, Mônica? Ah, eu guardei o meu. Bom, na mecânica, que foi a grande preocupação da ciência por séculos, a gente descreve tudo. Por que ela foi fantástica? Porque eu sabia o seguinte, se eu empurrasse uma coisa, eu sabia para onde ela ia. Eu era capaz de prever. Que é o que todo mundo quer. Todo mundo quer saber previsão. Né? Então criou-se as leis da mecânica, que basicamente vem da lei de força, que a gente aprende, né? Sabendo a massa, eu determino a aceleração. Sabendo a aceleração, eu determino a velocidade. Sabendo a velocidade, eu determino onde a partícula vai andar e onde. E agora para o elétron? Ele não é mais aquela partícula, ele é uma coisa distribuída no espaço. Eu tenho como criar a equação para isso? E o pessoal criou. E a equação para isso é uma equação também muito bonita, talvez difícil de ser entendida, né? A gente aqui, mesmo os físicos aprendem nos últimos anos de física, mas o homem conseguiu fazer uma coisa fantástica. Embora ele não entenda tudo por quê, eu todo dia me questiono, mas por que onda, né? Podia ser o contrário. Mas o homem consegue criar, ao invés de fazer a trajetória do elétron, como o Bohr estava imaginando, ele consegue calcular essa distribuição. Nós não vamos entrar em grandes detalhes, mas agora o século XX se enche de pessoas famosas que todo mundo já ouviu, tem alguns até em nota de dinheiro por aí, que realmente construíram essa ciência que faz a gente imaginar a natureza olhando o elétron como essa nuvem, formando a química que dá origem a tudo. Inclusive essas moléculas. É incrível que o homem é capaz de, usando essas equações, tudo com Bohr, começou com ele, grande e corajoso é o Bohr. Tá certo, veio uns outros lá, não, tudo tem... Bom, mas ele tinha que ter realmente força para dizer o que ele disse. Então a gente consegue explicar tudo isso. A maneira dessas moléculas se unirem, a maneira que elas se comportam, tudo isso é baseado nessa nuvem de elétron que faz parte de cada átomo. E que é única, é uma distribuição específica. Quando chega perto do outro, se une de uma forma ou de outra, não de qualquer. Isso dá origem a moléculas como essa. Bom, obviamente que entendendo o átomo e como ele é feito, realmente a gente consagrou o nosso futuro. Eu gostei disso aqui, né? Atoms for the next generation. Eu não sei quando isso foi feito, mas pelas figuras que você vê ali, já deve ter aí pelo menos uns 15 anos. Estavam se falando do século XXI, e de fato, nós estamos no século do átomo. Tá certo? O pessoal já está falando em átomo para armazenar a memória do... Aliás, já se guarda em determinada estrutura do átomo. Mas eles estão falando em pegar um átomo, como um bit, como uma unidade de armazenamento de informação. Isso significa que você vai pegar uma grama de um material e vai praticamente colocar tudo que a gente sabe. Já imaginou? Eu resolvo ir embora desse universo, eu vou ter que carregar uma marmitinha pequena. Então tudo que vai estar dentro de algumas gramas de memória. É incrível. Bom, e o que a gente pode fazer com isso? Parou por aí? Não, aí que a brincadeira começa. Não acabou. Eu tenho que entender esse átomo, qual é o comportamento dele. E aí a busca pelos limites começa a ficar interessante. Nós aqui em São Carlos, tem gente no mundo inteiro que vai para a busca das altíssimas temperaturas. Eu quero pegar um átomo, quero acelerar, quero jogar contra o outro, quero fazer tudo isso. Quero saber como está lá no Sol, quero saber quando os elétrons saem, quando os núcleos se unem. Muita gente faz isso. Nós queremos ir para o sossego. Pegar um átomo e
resfriando, resfriando, até próximo do zero absoluto. Onde eu vou resfriando, é que nem pegar aquelas bolinhas e tirando o movimento. É incrível que quando eu vou para o limite de temperatura, eu descubro as coisas mais fantásticas possíveis. Aliás, aqui dava para dar uma aula, né? A descoberta do frio é motivo de um programa de televisão da Nova, que é fantástico. O quanto o homem ser capaz de fazer o gelo mudou a humanidade. Depois, o quanto que ele conseguiu ir além, fazer o nitrogênio líquido. Depois, o hélio. E mais recentemente, chegar aos limites de 1 bilionésimo de grau acima do zero absoluto. Isso é nada. Não é? E aí, o que a gente faz hoje em dia com isso? Muitas coisas. Um tal de condensado de Bose-Einstein, que o Einstein, junto com o Bose, que era um físico da Índia, preveram, demorou 100 anos para a gente realmente fazer isso controladamente e descobrir coisas fantásticas como a manifestação. Como eu disse para você, se eu olhasse a cara do Neto fixamente, eu ia dizer, não consigo ver que você é quântico, nem que você pensa quanticamente. Eu teria que ir lá na profundeza. Algumas situações, o Neto viraria um objeto quântico, que acontecem coisas totalmente contrárias à nossa intuição do mundo cotidiano. Não é? Ele seria quantizado, não poderia ver ele se movimentando tão bem. Eu fecho a porta, ele consegue passar. Tem uma probabilidade dele bater, quebrar a cabeça, mas passar. E assim vai. É isso que a gente faz aqui, quando pega uma amostra gasosa, que é macroscópica, que nem eu mostrei. A atomística começou lá com o gás, uma coisa macroscópica, que eu tinha que entender a nível microscópico. Agora eu pego todo aquilo, resfrio, e faço ele virar quântico. E aí tem um monte de manifestação, como superfluidez e um monte de superpropriedades que são inerentes ao mundo quântico. Além de fazer melhores relógios. O Daniel, que está presente, faz relógio atômico. E quando esses átomos estão parados, a precisão passa a ser de segundos em bilhões de anos. Não se preocupe. Eu acho que você não vai viver 1 bilhão de anos. Mas se você consegue medir 1 segundo e 1 bilhão de anos, você consegue realmente medir o segundo com uma precisão tão grande que você é capaz de transferir 1 bilhão de informação por segundo. Ou mais. Que é o que... Você gosta de esperar o seu computador? Você não dá uns tapas nele de vez em quando? Esse clock não funciona? Esse não tem download? Porque tem que ter sincronismo. Você vai estar trazendo informação, ela tem que ser sincronizada. Precisa de clock para isso. Todo computador tem um reloginho. Aliás, o mundo não seria o mesmo se não fossem os relógios atômicos. Todo GPS, navegação, estaria hoje aos pedaços. Muito bem. Mas, e como a gente vê os átomos? Então, deixa eu ir rapidamente por aqui. A gente vê um monte de coisa, tudo isso é átomo, né? Ninguém tem dúvida. Tudo é átomo. E como eu vejo tudo isso? Bom, para ver, você já entendeu bem como é o átomo, mas você tem que lembrar que tem a luz. O que eu vejo é a luz. E a luz também é um desses avanços enormes da ciência. Eu coloquei aqui um das pessoas, mas são muitos que contribuíram para entender que luz tem tudo a ver com eletricidade. Átomo tem tudo a ver com carga, luz tem tudo a ver com eletricidade. O que você acha quando os dois se encontram? É uma combinação perfeita. E o que acontece? Bom, na verdade a luz é uma eletricidade oscilante. Eu vou pular essa parte, que tem o átomo, que tem as cargas, olha lá, que ela é a nuvem. Quando a luz interage, luz é eletricidade. Não pode ver carga que quer fazer força, quer chacoalhar. Aí ela chacoalha. Quando ela chacoalha, acontece o que aconteceu com a cordinha. Eu dou energia, ele entra num outro modo, muda aquela distribuição, aquela nuvem. Isso é o que nós chamamos de uma transição. A luz interagindo com o átomo muda a distribuição do elétron. Tá certo? E às vezes ele não quer ficar naquela distribuição, ele volta e devolve a luz. E aí a gente enxerga as coisas. Então eu enxergo vocês, a luz está indo lá, visitando seus átomos e vindo até mim. A luz que vem do Luiz tem informação dos átomos dele. Interessante, né? Então, a luz de cada um aqui carrega informação dos seus átomos de alguma maneira, e isso é o que dá a sua característica, né? São seus átomos que dão a sua beleza. Foi a mamãe e o papai, mas são os átomos que se arranjaram aí para dar beleza. Então, quando a luz interage com os átomos, ela chacoalha essas cargas, e cargas chacoalhando consomem luz e dão de volta, e esse é o mundo que a gente enxerga.
tudo com a nuvem, tudo com o Rutherford e com o Bohr. Fantástico. Bom, então eu poderia mostrar, mas já mostrei, então eu vou tentar acelerar um pouquinho mais, né? Que essas mudanças de configurações é o que está acontecendo todo momento que a luz está interagindo com você e permitindo que os outros enxergam a sua beleza, a sua feiura e outras coisas mais. Se a gente sabe bem como o átomo vai com a luz, eu posso extrair luz de forma mais interessante, é a origem do laser, não é o tópico dessa aula, mas o laser é uma dessas luzes controláveis, fantástica, que permite, inclusive, a gente enxergar melhor o próprio átomo. O que a gente vê, o que a gente faz normalmente, é luz, e através da luz depositada e da luz recebida, a gente enxerga o que está acontecendo lá. E para que serve tudo isso? Bom, você já entendeu. Nós somos aquele amontoado de moléculas fazendo tanta coisa que não dá nem para... Cada dia você abre aquelas revistas, tem pelo menos 100 artigos discutindo como que essas moléculas funcionam para dar a base da vida que nós temos, de várias formas. E quando a luz interage com isso, alguma coisa pode acontecer. Tá certo? Aliás, esse negócio do átomo, o entendimento do átomo, é de origem a tudo, né? Ciência dos materiais, por exemplo, não poderia existir de uma forma empírica. Eu vou misturar essas duas coisas e ver. Não. Primeiro eu entendo o que vai acontecer a nível atômico, aí depois eu vou lá, faço ligas, faço plástico, faço superligas, faço cerâmica e faço todo o resto. Não é? Mas na vida, o exemplo que eu vou dar de aplicação, obviamente, é o exemplo que a gente trabalha, que é usar a luz, o fato do átomo ser quântico, tem essas distribuições, para mexer com a vida. Se você tem uma doença, eu preciso modificá-la. Se você tem um câncer, eu preciso matá-la. Se de alguma forma destruir as moléculas que fazem parte do seu câncer, eu matei o câncer. Então eu vou correr um pouquinho e falar de uma das aplicações que realmente está mudando a vida. Aliás, quando você vai fazer um exame de sangue, tudo isso é ótico. Hoje o pessoal entendeu a molécula, bota a molécula, tira a molécula, bota a molécula que se junta lá a um determinado vírus e consegue... Ó, se juntou é porque ele está lá. Jogo luz, coleto luz, tudo é baseado na luz e o fato de que os átomos são o que são. Bom, sabendo isso, a gente faz 1 milhão de coisas. Eu vou parar, mas essa aqui eu não posso deixar de mostrar, porque tem muitas pessoas aqui que conseguem controlar a celulite. Maravilha. Você vai lá, faz ginástica. A hora que você está fazendo ginástica, o que está acontecendo? Tem uma reação química acontecendo. Está lá. Se você bota luz, ela pode interferir com essa reação química, a tal ponto de modificar a rota metabólica, a tal ponto de eliminar, talvez, ou gerar mais coisa. Eu não sei se ela esconde a celulite, ou se ela elimina um pouco, mas não importa. O que importa é que a aparência fica melhor. Cicatrização, são coisas que o pessoal trabalha aí, porque você, às vezes, para cicatrizar uma ferida, tem que vir nutrientes, e tem que ter uma taxa de reação química. Mas se você muda aquelas nuvens, o que acontece? Muda a taxa de reação. Então você consegue realmente mudar a forma natural das coisas acontecer, ou para o bem ou para o mal, mas consegue. Bom, são experimentos que são feitos, mas aqui eu vou pegar uma coisa como exemplo, só para mostrar. Vou pegar uma molécula de oxigênio. Não é? Essa aqui é a molécula de oxigênio. Ó. Aí você vê, é quase 2 átomos de Bohr. Tem um monte de elétron. E o que é comum no oxigênio? O fato de que a nuvem eletrônica tem que estar ligando os 2 núcleos, está entre os núcleos. E aqui entra também um tal de spin, que a gente aprende. Sabe aquelas flechinhas? Para cima, para baixo, todo mundo fica louco com aquilo no colegial. Essa é uma propriedade que eu não coloquei aí, mas para os elétrons estar nessas nuvens, o spin passa a ser importante. Para ter uma distribuição parecida, eles têm que ter certas distribuições daquelas flechinhas, que seria o equivalente a uma rotação, não é bem, mas é equivalente a um momento angular dado ao próprio elétron. E o oxigênio tem lá os elétrons com spin. Normalmente os spins estão com esse do elétron, estão no mesmo sentido. E o oxigênio é o elemento vital. Se eu viro um spin, olha que sutileza, totalmente, aliás eu não estou falando muito do spin, mas é uma outra dessas características quânticas.
que certamente nasceu com o Bohr, ninguém tem dúvida. Tudo nasceu com o Bohr. É o ano dele. O ano que vem a gente muda um pouquinho, quem é o ano. Mas esse ano é o Bohr. Mudando o spin, o oxigênio, que é uma espécie muito boa. Ninguém vive sem oxigênio. Você vive, Fred? E na Colômbia, alguém vive? Não. Eu ia fazer uma piadinha, mas não vai ser politicamente correto. Bem, mudando o spin do elétron, o oxigênio passa a ser um matador. O que ele encontrar, o problema é que muda aquela nuvem de elétrons ao redor, muda de tal maneira que ele não se sustenta, ele quer encontrar alguém para fazer o processo que a gente chama de oxidação. Ele é o que nós chamamos de um radical livre, uma espécie altamente reativa. Se eu conseguir ir lá no interior de uma célula, mudar essa distribuição de carga, porque afinal o spin está de alguma forma conectado com a maneira que a distribuição de carga tem que ser, eu converto uma espécie útil para a vida para uma espécie mortal para a vida. Se for dentro de uma célula cancerosa, eu mato a célula. Que é o que a gente faz, que é o que chama-se de terapia fotodinâmica. Só que é difícil fazer isso aqui. Com luz é muito difícil. Então a gente usa o que nós chamamos de um agente intermediário. Eu pego uma molécula, outra, que gosta de pegar a luz, mudar sua configuração e tem uma afinidade muito grande com o oxigênio. Aí aquela nuvem que vem do Bohr, que tem uma distribuição espacial específica, quando encontra um oxigênio, se confunde e transfere energia para o oxigênio, mudando a distribuição de carga do átomo de Bohr, gerando a espécie reativa. Então nós fazemos uma reação intermediária. E com isso, a gente pega, enfia essa molécula, que é intermediária, nas pessoas que têm câncer, vai lá, ilumina o tumor, aquela molécula pega a energia, muda a distribuição de carga, porque afinal, Hilde, você está rindo, mas tudo é distribuição de carga. Você poderia ser mais feia se a sua distribuição de carga fosse diferente, seus átomos seriam arranjados diferente. Agradeça ao Bohr, todo dia de manhã. Aí você ilumina, tem essa distribuição, tem essa transferência de energia, porque na distribuição de carga é onde está a energia, lembra disso? E aí você mata um tumor. E mata em minutos. Porque é imediato. Ué, um tumor daquele foi embora, doutor. Tem um médico aqui. E aí a gente faz muita coisa com isso. Remove tumor. Aqui tem pessoas que estão fazendo a sua carreira matando tumor, desenvolvendo melhor essa técnica. Deixa eu dizer para vocês o seguinte, nada é mais importante do que a vida. E a gente tem controlado tanta coisa, mas o câncer não. A gente vai vivendo mais. Claro, a gente consegue eliminar uma série de coisas, mas tem um artigo muito famoso, que se você não morrer de nada, vai morrer de câncer. Porque a gente naturalmente faz erros. As moléculas mudam. A distribuição de carga vai mudando. As moléculas mudam sua estrutura. E se são moléculas vitais, mudam a sua... Elas produzem coisas com funcionalidade diferente. Tá certo? Então nós temos feito esse trabalho. É um trabalho muito interessante. Isso aqui é um tumor de boca. Como a Natália vai dar uma palestra no CDCC nos próximos dias, eu vou passar bem rápido. Mas nós estamos fazendo tanta coisa que a gente até criou isso aqui é esôfago, esse aqui é muito importante. Nós estamos aí na era do gênero, câncer de mama, problema sério no Brasil, e o colo de útero, que agora nós estamos começando com a mesma técnica, simples. A estrutura atômica e molecular das coisas que nos ajudam. Certo? E o entendimento de que nós somos capazes, de fato, de alterar essas distribuições, de alterar a química da vida. Aparelhos desenvolvidos em conjunto com as empresas. Isso aqui é um tratamento que demora 20 minutos. Você produz uma necrose profunda, você oxida tudo. Parece que queimou com uma tocha, mas não é. É só uma reação, uma fotorreação química. Bom, e aí vai. E a gente tem feito muitas coisas, agora estamos começando o colo de útero, e um aparelho, cooperação internacional e tudo mais, e muitas outras coisas. Também beleza, porque afinal, beleza é uma coisa importante na vida, né? Você sabia que a mulher vai viver, já está quase nos 80 anos de expectativa de vida?
E o homem, um pouco mais baixo. E todo mundo quer ficar bonito, né? Quem que quer ficar velho e feio? Ninguém. Então nós tratamos lá, beleza, olha ali. E muitas outras coisas, embora o foco é o câncer. Essa aqui é a parte de queratose, que usa o mesmo princípio. E aí vai um monte de outra coisa, eu vou pular. Controle microbiológico, extremamente importante. O mundo acordou que pode oxidar micro-organismo dentro do corpo. Basta você fazer seletivamente ele pegar uma molécula que quando eu jogar a luz, distribui as cargas da forma adequada, excita o oxigênio, produz o oxigênio chamado singleto, vira a distribuição de carga do oxigênio e oxida o micro-organismo. Isso nós estamos fazendo um monte de experimento. A parte de HPV, também importante para a saúde da mulher, descontaminação bucal e muitas outras que eu estou passando. Agora aqui também, a beleza da unha. Onicomicose, está aí a Paulinha, que ganhou o prêmio de melhor tese, né? O ano passado, pela técnica de onicomicose para tratamento. Não, a técnica para tratamento da onicomicose com processos oxidativos, baseado na ideia que veio do Bohr e que evoluiu e que hoje nós podemos fazer muito facilmente. E aí, está aí. Já é um produto que vai para o mercado, né, Paulinha? Tem uma empresa de Ribeirão Preto que está fazendo, e nós vamos, inclusive, tratar sua unha. Para que ter aquele unheiro feio? A física atômica, o Bohr nos ajudou a resolver esse problema. Não precisa ter mais unheiro. Vai lá e cuida. Iluminação, átomo, molécula, carga. Afinal, é isso que nós aprendemos com o Bohr. Bom, e muitas outras coisas que eu vou pular, detecção do câncer, tempo de morte e assim por diante. Está cheio de coisa bonita. E mais recentemente, um grupo de italianos começou um trabalho, nós pegamos, achamos que é promissor. Será que a gente consegue oxidar as larvas do mosquito da dengue na primeira insolação do dia? Consegue. Cadê a Larissa? Não veio, claro. Foi namorar. Ó, está sendo gravado na televisão. Então tem uma menina fazendo a tese mostrando que provavelmente nós vamos ser capazes de jogar um pouquinho de curcumina, mesma coisa que você usa para temperar a comida, no lago lá da África. As larvinhas da malária, é bom ela se esconder do sol, porque vai morrer. E pronto. E o que é interessante, quem sabe o próprio substância que eu coloquei vai também se oxidar e degradar, não vou poluir ninguém. Tudo vai virar coisas mais simples. É o Bohr. É a luz, é a distribuição, essa é a concepção. Mamãe tem os bebês nascem com uma substância que o sol mata. Bom, eu não preciso falar da biologia molecular, mas para acabar aqui, que o Agostinho já está olhando assim com a cara de tristeza, vamos agradecer ao Bohr. Realmente, entender o átomo é uma das coisas mais fundamentais que a ciência pôde fazer. E eu não tenho dúvida que a coisa está só começando. Né? Teve um maluco americano que botou um prêmio para quem for capaz de reproduzir aquilo que está nas Jornadas das Estrelas, que o cara pega esqueci o nome do aparelhinho, mas alguém vai lembrar aqui nessa audiência, que você pega, passa assim e descobre tudo que o cara tem. Como? Eu sabia que era o Walter. Mas eu pensei em você, Walter. Walter, para sua felicidade, a coisa já está chegando lá. Eu não sei se nós vamos ter uma Enterprise daqui a pouquinho. Provavelmente. Porque do jeito que a coisa anda, com o átomo de Bohr, tudo vai ser possível. Então eu queria agradecê-los. Se alguém tiver alguma pergunta que eu possa responder. Caso contrário, nos visite lá no shopping, nós vamos botar uma exposição. E uma coisa importante, nós temos um programa nacional de câncer de pele, com o Hospital do Câncer junto. Nós teremos uma médica lá, vendo pessoas que têm uma pequena feridinha, que queira dar uma olhadinha, para ver se ela encaminha para algum lugar. E que talvez entre na terapia. É uma coisa simples, pouco agressiva. Temos um centro em Jaú. Temos 70 centros espalhados pelo Brasil hoje, sob o comando das meninas aqui do Instituto. Tá certo? É o átomo de Bohr. Muito obrigado. Ok. Muito obrigado pela excelente palestra. Vamos abrir agora para comentários, perguntas, reclamações.
Sugestões? Sim. Às vezes você tem uma ideia aí que nós vamos atrás. Tem que envolver o átomo de Bohr. Boa noite, professor. Obrigado pela palestra. No final da década de 30, se eu não me engano, ele recebeu o título de cavaleiro na Dinamarca. E ao desenhar o brasão dele, para essa ocasião, ele colocou justamente o Tai Chi. E em cima ele escreveu, ao contrário, assunto complementa. Eu não compreendo como é que, na terceira década do século passado, um dinamarquês lá em cima já fazia a conexão com o Tai Chi do Oriente, que só surgiu depois. E a ideia tão fundamental da complementaridade, se não me engano, já estava presente na teoria dele. Poderia falar sobre isso? Olha, eu não sei muito sobre essa história, mas certamente o Bohr é uma pessoa que acabou discutindo os fundamentos da ciência, o fundamento da mecânica quântica, com todas as personalidades do século XX. E o princípio da complementariedade foi uma das coisas que certamente esteve presente nessas discussões. Não só isso, como outros. Né? O Bohr, você sabe que as interpretações da mecânica quântica são coisas até hoje muito discutíveis. E o Bohr teve um papel muito importante em discutir essas interpretações. Eu não sei o quanto ele participou da interpretação que a gente usa hoje, probabilística, mas agora, certamente era uma pessoa que tinha um conhecimento muito grande, uma cultura muito grande. E eu não sei lhe dizer exatamente essa parte se ele era um visionário. Devia ser, né? Porque um cara, para propor um negócio desse, tem que ter uma visão muito distante. Mas eu não sei te elaborar muito sobre esse episódio específico. Não sei se o Luiz sabe alguma coisa disso. Infelizmente. Mas vou procurar. Oi, professor, tudo bem? Primeiramente, parabéns pelo trabalho maravilhoso. É uma honra estar aqui prestigiando tudo isso aí. Bom, eu queria fazer uma pergunta. Eu sou engenheiro em materiais, então... Eu também. Sim. Mas, bom... E às vezes eu vou fazer uma pergunta que talvez todo mundo aqui deve saber, mas eu não vou perder essa oportunidade de fazer essa pergunta aqui para você. Uma coisa que sempre me intrigou, porque obviamente eu acho que eu sei a resposta oficial, mas eu queria realmente saber se, como você é o especialista da área, se isso evoluiu, né? Esse conceito evoluiu. Uma coisa que me intrigava desde pequeno era essa coisa do elétron ficar rodando, ou pelo menos tá rodando no colegial, eles ensinam. Depois a gente sabe que ele está numa distribuição. Mas ainda assim me intriga assim, que a conservação do momento linear, assim como posso chamar, né? Angular, perdão. Conservação do momento angular. Ele não para, né? Ele fica lá e eu não consigo entender. Até onde eu sei é que é uma conservação que vem desde o Big Bang, é isso. Ou porque qualquer perturbação eletromagnética, qualquer perturbação de carga, de campo, na minha visão, assim, você teria que tirar a energia do elétron. Ele, de alguma forma, ou colapsar, ou sei lá, alguma coisa assim. Queria saber se esse conceito é ainda o que vale ao do Big Bang, ou se já evoluiu para alguma coisa que explica isso melhor. Obrigado, professor. O átomo, né? Tudo é átomo, né? E entre átomos não tem nada. Não é? Pode ter outro átomo, mas o nada é o nada. Então, e o que acontece? Para eu tirar a energia, de fato eu coloco. Essa energia pode sim se reverter, porque momento angular é como se fosse rotação, né? Então eu posso sim colocar essa energia na forma de rotação. Mas para isso eu tenho que interagir com o sistema. Eu tenho que dar energia. Luz é uma forma interessante de dar energia. Mas pode ser colisão. Às vezes dois átomos colidem e eles saem os elétrons mudam as suas órbitas de Bohr, vamos dizer. Eles mudam a sua configuração. Eles ganham mais momento angular. Ou perdem. Não é? Agora, o nosso entendimento da natureza, desde a formação da matéria, até hoje tem evoluído muito, sim. Até agora, esse ano, os caras descobriram uma partícula que é importante. É um elemento importante do mosaico completo, do quebra-cabeça. Entendeu? E não para por aí, obviamente, porque esse é infinito. Né? A gente vai, nos próximos milênios, estaremos sempre aprendendo alguma coisa diferente. Eu acho que vai evoluir muito, é a forma da gente lidar. A nossa matemática é um pouco limitada, o pessoal tem que evoluir um pouco para a gente poder resolver realmente
as situações físicas onde nós estamos limitados hoje por essa ferramenta. Mas nós estamos entendendo. Mas eu acho que o que a gente já aprendeu, tem muito para aprender, mas o que nós aprendemos nos permite realmente visualizar o universo de uma forma diferente. Tá bom? Mas todo dia a gente aprende uma coisa nova. Eu espero que a gente aprenda, porque senão eu vou ter que dispensar todos os meus alunos lá, que não vai ter tese. Né, Fred? Professor Guaiato, tudo bem? Parabéns, eu vi a propaganda na televisão e me interessei muito, apesar de ser engenheiro civil, só consigo enxergar em 3 dimensões. E, na verdade, para a gente é uma dificuldade muito grande enxergar o que a gente não vê, né? E quando você faz prédio com cimento e sabe que alguma coisa faz as areinhas ficar juntas. Eu sei que isso é real, mas não consigo enxergar, então não sei como é que funciona muito bem. Mas, enfim, quando eu vim estudar nessa escola em 1990, a gente já teve a oportunidade de acompanhar esse instituto maravilhoso que é o Instituto de Física, né? Eu tive excelentes professores na época do curso básico, onde eu tive também a oportunidade de acompanhar o laboratório de ótica. Eu acabei me formando e a gente acompanha essa escola, onde a gente gosta demais, e é um prazer voltar aqui, né? Depois de seja tanto bem-vindo, tempo. né? Mas a minha pergunta está diretamente à educação, né? Vou deixar um pouco o board de lado, mas preocupado com a educação. A gente sabe que depois da descoberta do pré-sal, eles querem colocar 75% dos recursos dos royalties para a educação, talvez transformar um país num país de primeiro mundo. E a minha pergunta vem direta porque nós nunca tivemos a oportunidade de ter um Nobel. Você acha que nós estamos longe disso ou nós estamos realmente próximos, se Deus quiser, uma dessas medidas consigam até ganhar um prêmio desse? O Brasil está perto disso ou nós estamos muito distante dessa realidade que o senhor encontra pelo mundo? Eu acho que é importante ter, vamos dizer, glórias com investimento em ciência. Mas mais importante é ter relevância. Tá certo? A partir do momento que a gente enxergar que a ciência resolve os problemas da nossa sociedade, Nobel vão aparecer. Então, esses caras, a maioria não trabalha para ganhar o prêmio Nobel. Eles trabalham aceitando o desafio. E eles trabalham de noite, e eles trabalham muito. E eu acho que agora o Brasil está começando a entender que tem que trabalhar muito. A gente tem que conquistar, tem que aceitar os desafios. Não é? Nós não podemos comprar a solução, nós temos que criar soluções. Eu acho que tem melhorado muito, eventualmente, como resultado do fato de que nós estamos mudando a nossa visão, nós estamos entendendo que temos que ter coragem, como o Bohr, para propor o novo, para ser desafiador, aí vai chegar. Entende? Enquanto a gente for acanhado e querer ser a segunda categoria, nós só vamos ser segunda divisão mesmo. É necessário jogar na primeira divisão. E para isso é que nós estamos trabalhando nesse instituto e em muitos outros, tentando produzir pessoas que tenham, primeiro, coragem. Né? O próprio Bohr diz o seguinte: você tem que fazer aquilo que todo mundo disse que era impossível. Né? Ele disse, you must do what you really cannot. E isso mostra, quer dizer, a gente tem que realmente estar disposto a fazer aquilo que todo mundo achava que não dava. Aí está o novo, né? Porque se eu fizer o que todo mundo já conhece, eu só melhoro um pouquinho. Que é importante. Mas se você quer estar naquela classe que você mencionou, você tem que fazer as coisas que vão gerar novas áreas. Então nós temos daqui a pouco que ter Bohr. Mas eu realmente estou satisfeito com o número de pessoas que estão enxergando a ciência, não como uma alternativa por falta de outras, mas como a alternativa. Tá certo? E a educação é extremamente importante, porque a sociedade tem que querer isso da gente. Não basta só pagar o imposto para que você tenha uma vaga na universidade. É necessário você pagar o imposto consciente que nós vamos estar enfrentando os desafios que precisa. Tanto para avançar o conhecimento, quanto para propor soluções para a sociedade. Naturalmente ele vai chegar. Eu estou na Academia do Vaticano, eu sento do lado do Ted Hensch, que é Prêmio Nobel de Física, e na frente do Molina, que é o Prêmio Nobel de Química, que é mexicano,
mas sempre viveu nos Estados Unidos. E ele contou a história dele, tá certo? Ele contou como que ele descobriu o negócio do ozônio e tal. Todo mundo achava que aquilo era ridículo. Aliás, nós tivemos aqui o cara que descobriu os polímeros condutores, não foi? Ele foi quase mandado embora, ele tinha que fazer na surdina, porque ele propôs uma coisa, ele teve a coragem de propor um desafio. Pô, por que que o plástico pode brilhar? Ele contou pra gente aqui, sentado no sofá. Você acha que estava, Luiz, né? Pô, por que que alguns plásticos brilhavam como metal, pô? Ele tinha que entender aquilo. E ele acabou descobrindo os polímeros condutores. E quase foi mandado embora. O instituto dele não deixou ele contratar um pós-doc para trabalhar com ele. Ele teve que fazer uma mutreta qualquer. É esse o cara que a gente precisa. É o cara que entende que o que a gente sabe não é o suficiente. Precisamos ir além. Professor, eu estou inibido em fazer a pergunta, mas diante da última pergunta eu me sinto mais à vontade. O teu átomo de Bohr tem uma imperfeição em relação à natureza. Aquele núcleo está na proporção de uma ervilha dentro de um campo de futebol. A gente conhece muito bem a coroa, os níveis de energia, etc. Mas nós conhecemos muito pouco de núcleo. Dessa porçãozinha tão pequena, essa ervilha dentro do campo de futebol. Não está na hora de a gente começar a pensar um pouco de núcleo e talvez aí dê um prêmio Nobel para a gente? Eu acho que sim. A gente teve que se preocupar muito com os elétrons, porque a gente tem que desenvolver a tecnologia. Nós tivemos que fazer a química, tivemos que fazer os materiais, tivemos que entender coisas, tivemos que fazer instrumentos tivemos que entender eletromédicos, assim, tivemos que entender muita coisa. Mas agora estamos voltando. A sociedade está disposta a investir fortunas para que a gente descubra o que está lá dentro. Aliás, eu queria agradecer. O tamanho do núcleo comparado com o elétron é falso. O núcleo é cerca de 10 mil vezes menor do que aquela distribuição, aquela nuvem que é o elétron. Tá certo? Então, mas ali era para você enxergar, é um modelo não em escala. Mas sim, nós estamos trabalhando, tem grupos brasileiros, tem grupos estrangeiros. A física do plasma está voltando com toda a força. Eu acho que a gente está começando a ficar preocupado com outras coisas, porque nós estamos percebendo que temos que avançar mais rápido com a ciência se a gente quiser se manter como espécie, né? É até importante para a gente poder se manter. O avanço científico chegou ao ponto que ele é importante para a gente poder se manter aqui na Terra. É só a ciência que vai dar a solução para isso. Muito obrigado a vocês. E gostaria de lembrar que a próxima palestra é dia 19 de novembro, às 19 horas, aqui no auditório professor Sérgio Mascarenhas. E vai ser o Dennis Wolff, do ICMC, falando sobre veículos robotizados, ou seja, que